Boa tarde, meu nome é Milena, sou professora de História e vou estar falando sobre o tema de as lutas de libertação na África no século XX. Antes de começar, eu queria só estar ponderando que a gente está falando de um continente de um território muito grande, com mais de 50 países. Então, é necessário fazer uma escolha quando a gente vai falar, por exemplo, de lutas de independência lá. Porque são, como eu disse, diversos países, né, diversas nações, com formas de organizar diferentes, com culturas diferentes, e essas lutas de libertação se deram de formas diferentes. Então foi feita uma escolha de estar ponderando principalmente os casos das colônias portuguesas, que no caso é Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. E dito isso, acho legal a gente estar fazendo um contexto para entender como que isso aconteceu, né? Como que se chegou a esse momento das independências. Acho que é muito emblemático a gente lembrar da Conferência de Berlim, no final do século XIX, que é quando os europeus, a Inglaterra, França, Bélgica, se reúnem nessa conferência para estar dividindo o território africano. O que isso quer dizer? Eles pegaram o continente e dividiram a seu bel prazer, de forma arbitrária, sem considerar como que aquele povo estava organizado, como que as pessoas se estruturavam ali, e dividiram sem ter essa consideração. Isso é uma influência, isso é um baque muito grande, isso gera conflitos até hoje, porque a gente está falando, como eu disse, de um continente de território muito grande, que tem uma diversidade muito grande, e que quando isso aconteceu, tribos, grupos foram separados. Digamos que é como se a família Sá morasse aqui e de repente chegou a França e dividiu ela ao meio. Isso gera um distanciamento, isso gera uma quebra daquela cultura, daquela ancestralidade. E também aconteceu o inverso. Digamos que o grupo dos Sais moram aqui, o grupo dos Silvas moram ali, e eles englobaram como se tudo fosse uma coisa só. Isso gerou muita violência, isso gerou muitos desacordos. Isso desestrutura esse continente. Isso é muito importante a gente estar lembrando que hoje em dia a gente fala sobre o continente africano como os pobrezinhos, os subdesenvolvidos, os coitados, os que estão passando fome, mas isso tudo foi como se deu a ocupação daquele território pelos europeus. O que eu quero dizer pelos europeus? Que aquele povo, se eles não tivessem sido violentados, como eles foram pelo colonialismo, que a gente vai falar agora, talvez isso não estaria acontecendo. Talvez não, isso não estaria acontecendo. Porque o que aconteceu ali foi uma retirada brutal de matéria-prima e de mão de obra sem ter um retorno para aquela população. É como se eu pegasse aquele chão e tirasse toda aquela terra que está ali e falasse, agora vive. E eu vivo como? Eu planto como? Eu construo como? Eu estudo como? É sobre isso que a gente está falando, é por isso que o continente africano até hoje sofre com essa pobreza. Mas então, voltando para esse contexto, né, a gente tem a Conferência de Berlim. Logo depois, a gente vai estar acontecendo o imperialismo, que é quando esses países europeus eles começam a ocupar o território africano. A gente fala que é o capitalismo de povoamento, porque esse contato já acontecia entre a Europa e o continente africano. Lá desde o século XVI, com o tráfico transatlântico, só que era um contato comercial ou violento, né? Porque a gente sabe como se deu a escravidão durante os últimos 4 séculos. Mas agora é um contato diferenciado. Eles vão estabelecer moradia lá, eles vão estar ocupando os cargos de poderes, eles vão estar retirando dos cargos de poderes as pessoas que já estavam ali há muito tempo. Então, a partir do século XX, a gente tem essa ocupação. Esse momento, os europeus chamam de momento de pacificação, porque, teoricamente, né, assim como foi no século XVI, na época das grandes navegações e posteriormente, o colonialismo ele cria uma desculpa, né, ele cria um argumento teórico para isso estar acontecendo. Então, a Europa estaria indo ali, aquele povo europeu estaria indo ali para levar a civilização, para levar o progresso, né? Então, estariam levando a pacificação. Só que, para a população do continente africano, essa pacificação era o inverso de uma pacificação. Era uma violência brutal, eram massacres, eram mortes, eram assassinatos. Era uma imposição de uma
forma de governo e cultura que não correspondia ao que acontecia ali. E isso tudo, gente, vai gerando um desgaste desse povo, vai gerando uma revolta, porque a gente não apanha e não quer revidar. A gente não aceita as coisas assim, a gente tem reação, nós somos seres humanos. Eu não vou ver a minha família sendo dizimada, eu não vou ver o meu território sendo destruído e vou assistir passivamente. E isso é mostrado pelos massacres, pelas revoltas e até mesmo pela escolha, na hora das lutas de libertação, pela escolha da luta armada. Então a gente tem essa ocupação, que eles chamam de momento de pacificação, e posteriormente a gente vai ter uma ocupação de valorização, capitalismo de valorização, que a gente chama, né? Que é quando, buscando um maior lucro, buscando uma maior mais-valia, os europeus eles estabelecem indústrias, universidades nesses territórios, e pode parecer que é uma coisa benéfica, mas é uma coisa pensada para lucro, para mais-valia, para ter um retorno para o continente europeu, não para o continente africano. E, em paralelo a isso tudo, a gente tem dois marcos, né? A gente tem a Guerra Fria, que está acontecendo, que logo as lutas de libertação do século XX, grande parte delas se dá entre a década de 50 e 70, né, do século XX. Só que nessa rebarba a gente está acontecendo a Guerra Fria, que é a disputa entre as duas grandes potências, né, Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética está se despontando depois dessa Segunda Guerra Mundial por todo o seu poder bélico, por ter conseguido espantar o fascismo, o nazismo, espantar Hitler, não deixar Hitler entrar no seu território. E os Estados Unidos, por ter essa distância da Europa, né, não teve esse baque, porque a Europa fica destruída, né, fisicamente também, não só economicamente. Então os Estados Unidos está muito bem protegido, muito forte belicamente também. E isso influencia o que vai acontecer aqui. Mas é importante a gente ponderar, frisar isso influencia. Isso não define o que vai acontecer aqui. Isso vai influenciar como essas lutas de libertação podem acontecer. Mas o que vai estar decidindo essas lutas de libertação acontecer é, por exemplo, a Conferência de Bandung em 55. Que, nesse momento, países asiáticos eles já estão buscando a libertação, já há países que têm independência e há um contato entre África e Ásia muito forte, tanto pela proximidade, né, quanto por relações comerciais. Então, acontece essa conferência, uma conferência afroasiática, em que é compartilhada, assim, grande parte, grande suma dessa conferência é a troca, a comunicação que se dá de formas de lutas de independência, formas de apoio para esse continente africano estar se libertando das algemas da metrópole europeia. Então, essa conferência de Bandung, eu estou ponderando isso para a gente não tirar nunca esse protagonismo desses povos. Porque muitas vezes na história a gente tenta ficar comparando coisas, momentos históricos. Não há como comparar o que era o que estava acontecendo na União Soviética, o que estava acontecendo nos Estados Unidos, com o que está acontecendo em África. Há um movimento independente disso. Há um movimento que acontecia independente disso. Eles têm um pensamento próprio, eles têm uma luta própria, são casos diferentes. Por mais que os Estados Unidos tenha sido, sim, colônia, é uma forma de organização diferente, o capitalismo já está ali inserido, é uma das consideradas uma das grandes potências. Então a gente tem que pensar nisso. A gente não pode resumir a nossa história a essa visão limitada, eurocêntrica ou americanizada. E aí eu até lembro agora de uma autora muito emblemática para falar isso, a nigeriana, que é a Chimamanda, que ela tem um vídeo que fala do perigo de uma história única, né? De um olhar único sobre a história. A gente tem que ter um olhar amplo, tem que entender assim, que as coisas se correlacionam, que tem um contexto que vai influenciar isso aqui? Tem. Mas isso não resume isso aqui. Isso aqui não fez isso aqui acontecer. Beleza? Então a gente tem essa conferência de Bandung que vai estar influenciando cada vez mais. E na década de 50 a gente já tem dezenas de países conseguindo, de nações conseguindo essa independência em África. Logo depois de 60 também, e na década de 70. E eu botei dentro dessas 3 décadas, porque grande parte se dá ali. Mas depois da década de 70 a gente ainda tem, como a gente tem, por exemplo, não é obrigatoriamente uma luta de independência, porque já estava independente, mas a gente ainda tem um caso muito forte de poderio da colonial, por exemplo, na África do Sul com o apartheid. E então essa conferência ela influencia muito, ela
criar mais corpo, né? Em paralelo a isso, a gente tem o panafricanismo, que já estava acontecendo, que não é... Muita gente pensa que surgiu o conceito de panafricanismo em África, no continente africano, mas não. Foi nas Américas, na América Central. E isso mostra também essa conexão, que é muito importante. A gente, às vezes, tem muita dificuldade de entender que há sim uma articulação, por exemplo, América e África. Há sim uma articulação África e Ásia. Há sim uma articulação África e Brasil muito grande, por exemplo, principalmente com os países de língua portuguesa, como Angola, Moçambique. Então, esse panafricanismo, os grupos africanos, eles bebem desse ideário, eles internalizam isso para o contexto deles, né, para a realidade deles, que seria essa busca pela união do povo preto, a união dos negros em África. A gente tem que se unir para estar vencendo esse colonialismo. Então, a gente tem esses movimentos de protagonismo africano, asiático, ou ambos, acontecendo. E, em paralelo, né, a gente tem essa influência dos Estados Unidos e da União Soviética. E por que eu boto ela aqui também? Porque a gente está falando, gente, de um período que já aconteceu a segunda Revolução Industrial, que a gente tem a Inglaterra buscando um mercado, buscando cada vez mais matéria-prima, como o algodão. A gente tem nações europeias em busca cada vez maior dessa matéria-prima. Em paralelo, a gente tem, por exemplo, os Estados Unidos, um país de forma capitalista, que está em busca de cada vez mais mercado, porque o capitalista ganha, lucra com cada vez mais mercado. E então era interessante para eles, para a América, os Estados Unidos, ter essas independências. Porque a partir do momento que é como se eu tivesse a metrópole, ela era tipo um meio de comunicação. Para eu negociar com Moçambique, eu não podia ir lá, pegar a convite, vou falar com o governo de Moçambique. Não, eu falava com Portugal. Porque Portugal é como se fosse assim, colocando numa linguagem para a gente conseguir visualizar melhor, a metrópole é como se fosse, de forma bem bizarra, um pai muito autoritário. Você só vai fazer aquilo que ele deixar. E para Portugal não é interessante, às vezes, fazer assim. Portugal queria o lucro para si. Portugal queria, por exemplo, Portugal tinha uma relação muito forte com a Inglaterra. Não vou vender para os Estados Unidos meu algodão lá em Moçambique, eu vou vender para a Inglaterra. Então, havia uma influência dos Estados Unidos para essas libertações, para essas independências. E a gente tem que lembrar que os Estados Unidos é uma das grandes potências desse momento. A gente está falando de uma Europa que está no final da quase Segunda Guerra Mundial, que está destruída. Então, ele tem uma força muito grande nisso. É entender que a gente pensa, caraca, Inglaterra, Senhora dos Mares, Senhora de muito forte, mas teve um momento que a Inglaterra não estava lá em cima, que quem estava lá em cima eram esses dois. E ao mesmo tempo a gente tem a União Soviética, que também estava em busca de ampliar o seu poderio. Essa era a questão, não era obrigatoriamente duplo. Eu quero ampliar. E olha que campo fértil, né? A gente tem um continente do tamanho da África que está buscando independência, inúmeros países buscando independência, e esse é o momento que eles vão decidir que forma que eles vão escolher. Se eles vão escolher capitalismo, socialismo ou algo completamente diferente. Então, a União Soviética se desdobra nisso, vai atrás disso. Ela financia, por exemplo, os países que vão escolher pela luta armada. Ela influencia, ela forma quadros lá em Rússia e traz para essas nações, para estarem sendo os líderes dessas nações, para estar organizando essa luta de libertação. Então a gente tem todo esse quadro, gente. A gente tem que entender que o movimento se deu de forma múltipla, que tem um contato que vai para além do continente africano e que principalmente não foi algo dado pelo povo europeu, não foi algo dado pela Europa, pela Inglaterra. Teve luta, teve resistência, teve morte, teve muito sangue para ter essas independências. E teve um protagonismo muito forte desses povos. Isso ajuda muito a criar essa sensação de nação, né? Porque como eu disse, esses povos não obrigatoriamente se organizavam dessa forma como nação igual a gente conhece, tipo Inglaterra, França. Eles tinham outros nomes, eles tinham, por exemplo, o nome das suas línguas, das suas religiões. Então, a gente tem essa luta pela libertação ajuda a construir essa sensação de nação, de que somos um, que a gente tem que se unir, e a gente cria esses grupos, né?
E o pós-libertação, ele é muito sangrento também. Eu poderia dizer que ele, poxa, olha que lindo, acabou, né? Acabou a metrópole mandando na gente, dizendo como que a gente vai se organizar, mas não. Tanto que teóricos que falam sobre o neocolonialismo, né? Seria uma nova forma de colonialismo, agora protagonizada de certa forma pelos povos africanos. Essa elite africana que estava tão conformada com o colonialismo, que eles tinham tirado eles do governo, eles se voltam agora e tem o que a gente pode chamar de uma luta de classes. Esse pós-independência ele é muito marcado majoritariamente por guerras civis nesses países. Eles entram em conflitos para ver como é que vai ser essa organização, quem vai tomar o poder, qual vai ser a forma de organização que a gente vai ter. E aí a gente pensa, como eu disse, nos casos de colônias portuguesas. A gente tem Angola com o MPL, né, de Agostinho Neto, que foi um movimento que optou pela luta armada e que, pós-independência, teve muita guerra civil para estar se decidindo como que seria aquela organização. E, por um momento, foi optado, por exemplo, pelo comunismo, né, pelo socialismo, inicialmente. A gente tem Moçambique, que por mais que muita gente pense que está do outro lado, teria tido uma influência menor dessas outras vertentes, né, o capitalismo, o comunismo, que está mais perto da Ásia. Não, a gente tem a Frelimo, que foi uma frente de libertação criada lá, que foi assim, declaradamente marxista. Então, assim que acaba, a gente tem essa incorporação do marxismo, né, do socialismo ali. A gente já tem um caso um pouco diferente em Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, com o Amílcar Cabral, que aí o Amílcar Cabral, eu acho que vale muito a gente estar pensando, às vezes, só um pouco sobre ele, como que esse cara tem uma influência não só em África, né, no continente africano, mas eu digo a nível global. É um dos caras que é conhecidos como um dos maiores teóricos, uma das maiores forças para estar organizando essa massa, né, essa luta pela libertação, criando esse pensamento de consciência. Então, é diverso, acontece de formas diversas essa luta. Ela é sangrenta, ela tem um protagonismo muito forte desses povos que foram historicamente oprimidos. Ela continua no pós-independência, muitas vezes. E, por último, a gente tem que pensar que ela é muito recente. A gente está falando, por exemplo, de década de 70. Às vezes, nossos pais estavam nascendo nessa década. É algo realmente que, assim, tem 50, 60 anos, não chega a 100. Então, é impossível a gente negar que isso ainda respinga nos dias atuais. Tanto que foi o que eu falei, essa divisão arbitrária que aconteceu do território respinga até hoje, essas lutas de independência respingam até hoje, e isso se desdobra em muitos casos. Então, eu agradeço. Acho que poderia falar muito mais sobre esse assunto, porque é um assunto extremamente extenso, mas, de forma geral, é um pouco de como esse movimento acontece, né? De como esse povo se liberta de toda essa imposição, desse trabalho, de toda essa exploração que foi feita pelo imperialismo e pelo colonialismo. Obrigada.